Janeiro tá quase aí e a gente tem uma galera de novos animes pra estrearem no primeiro mês dessa nova temporada, e tem de tudo que é tema, dos mais variados estilos pros mais variados gostos, mas fica aquela questão: quais podem ser os bons novos animes? E aí, meus queridos, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje para falar dos novos animes que eu tô colocando uma ficha de aposta neles. E óbvio que todas essas obras aqui, elas vão estar na minha lista para acompanhar. E só para lembrar vocês, mas aqui no canal já tem 2 guias completinhos falando sobre as novas adaptações e também as continuações que a gente vai ter pro início do ano que vem. E eu vou fazer esse vídeo um pouquinho diferente do convencional, porque eu vou classificar esses animes por notas. E aí eu vou começar com uma escadinha, começando com aqueles que realmente eu acredito que podem ser os mais hypados, comentados e os que podem ficar como melhores da nova temporada, e em seguida aqueles que são mais medianos, que servem pra gente passar o tempo e no geral eles dão sim uma boa de uma diversão. Então, começando por um que eu acredito que vai ser um dos melhores, mais comentado dessa nova temporada, é o Yushakei ni Shosu, do inglês Sentenced to be a Hero, que, diga-se de passagem, faz muito mais sentido, é mais direto e muito melhor. E ele que vai ter uma ação com aventura, a princípio, muito bem ambientada, porque a animação tá bem interessante, e olha que já era pra ele ter saído agora nessa última temporada de 2025, mas acabou sendo adiada pro início do ano que vem, para eles melhorarem a animação. O que dá um certo receio, mas também pode significar que eles estão se empenhando de verdade para entregar uma obra com um padrão acima da média. Até porque as primeiras imagens mostram que é realmente isso. Eu só espero que não seja um bait do bait com os melhores momentos do anime, né? Esse que tem um conceito novo, ou pelo menos não tão utilizado, para dar um descanso dos 300 clichês que a gente recebe todo mês, sobre a punição para alguns criminosos sendo a de virarem heróis. Por isso que o Sentenced to be a Hero, condenado a ser um herói, faz muito mais sentido nesse caso. E aí eles são forçados a lutarem contra as tropas do Rei Demônio para todo sempre, porque de alguma forma eles conseguem ser ressuscitados e jogados na linha de frente infinitas vezes, até que o capitão de um grupo desses heróis criminosos acaba encontrando uma deusa, que eles existem nesse mundo, assim como magia e várias outras coisas, e faz um pacto com ela, usando isso tanto para fugir desse lugar, quanto para buscar vingança contra quem condenou ele injustamente. E eu gosto dessa trama em cima de uma outra trama, porque além de toda essa questão de guerra, esse cenário minimamente diferente, ainda tem essa busca por vingança, o que pode dar um toque mais bacaninha. E eu acredito sim que realmente, se tiver uma boa desenvoltura na narrativa, ele pode ficar ali na casa dos 8 até 8.5. Agora, com uma nota semelhante de uns 8 a 8.5, a gente vai ter o Ikoku Nikki, e talvez até maior do que isso se eles conseguirem manter a mesma essência do mangá e passar aquela mesma sensação de drama. Porque a gente vai ter a história de uma escritora solitária e introspectiva, bem a minha cara, eu não faço nem ideia de como eu tenho um canal no YouTube, né, mas beleza, que do nada ficou responsável pela sobrinha adolescente, mas como as duas são muito diferentes, tanto em personalidades quanto no estilo de vida, elas vão precisar aprender a conviver na mesma casa, e aí vai mostrando em como essa convivência forçada de início vai transformando as duas, uma encontrando o apoio e estabilidade de qual sempre precisou, e a outra novas formas de se conectar com as pessoas. Então só isso já dá pra ver que é aquelas histórias que são mais melancólicas, mais dramentas mesmo, que acaba sempre recebendo uma nota mais alta, assim como o mangá também teve. O que fortalece mais ainda é o estúdio, porque é o mesmo do Natsumeio Jinchou, o 91 Days e até o Durarara, todos tendo aquele drama que funcionou muito bem, e ainda se seguir a mesma trilha sonora do trailer, o que deve ser isso que vai acontecer, tem tudo para ambientar legal esse drama também. O All You Need Is Kill, essa história que deu origem ao filme No Limite do Amanhã, lá em 2004, se eu não me engano, com Tom Cruise. E aqui não necessita de lá tanta explicação, até porque o filme já teve uma nota muito boa, embora tenha sim algumas grandes diferenças pro trabalho original. A moral é de um garoto, que no filme já é um cara mais velho, mas aqui é bem mais jovem, e ele é recrutado para lutar contra aliens que invadiram a Terra, só que acaba morrendo já no primeiro combate, mas descobre que adquiriu uma habilidade de poder ficar voltando no tempo sempre que ele morre. E aí vai voltando e voltando, tentando achar meios para acabar com essa guerra, vai melhorando as habilidades, e até conhecendo uma mulher guerreira tida como lendária que,
Enfim, quem já viu o filme sabe o que é, mas eu não vou dar spoilers desnecessários aqui. Mas que vai ajudar ele a quebrar esse ciclo ao mesmo tempo em que tentam salvar a Terra. Além da diferença na animação bem atípica em relação ao padrão que a gente está acostumado a ver, e até em comparação com o próprio mangá e a light novel, a maior diferença para o original é que a história ela pende muito mais para um lado em que eles vão abordar esse tema problemático do peso de ficar voltando no tempo. Além de que os monstros eles são diferentes, o garoto tem um jeito meio bobinho na animação e a princípio parece que vai ter um certo foco a mais na garota, pelo que mostra nos PVs pelo menos, talvez começando com a história por ela. E aqui o meu palpite vai ficar aí na casa do 7.5 a 8. O Darwin Jihen, ou The Darwin Incident, que ele é uma incógnita porque ele vai ser adaptado por um estúdio novo. Essa aqui vai ser a primeira adaptação deles. Só que na equipe tem um pessoal que já trabalhou no Jojo, Evangelion e até Persona 5, então de nome pelo menos eles estão bem, mas depende em como eles vão dar seguimento para essa narrativa, porque é sobre um híbrido de humano com um chimpanzé que por certas circunstâncias lá acaba sendo adotado por uma família de humanos comuns, e quando chega aos 15 anos ele é mandado para a escola. Aí entra toda a questão do anime que vai ser apresentada mais forte, porque ele vai fazer uma amizade, mas vai ter contato também com preconceito, uma parte das pessoas que tem medo dele, não aceitam ele ali. Basicamente, todos esses dilemas morais, ético, questões sociais, em como a sociedade age com quem não se encaixa em um certo padrão, mostra como um grupo radical pode usar da violência, terrorismo e até sequestro, achando que estão abalando, né, e que é por algo nobre, mas lá no fundo só deixa mais evidente o quão problemático é isso tudo. Então, dependendo de como eles vão adaptar isso daqui, eu acredito que ele pode ficar ali em 7.5 até um 7.7. Mas como eu nunca li nem a light novel, muito menos o mangá, eu não sei para que lado da balança que isso daqui vai pender. Mas agora tava faltando um romancezinho aí para derreter esses corações de pedra, né? E para isso tem o Sei Hantai, esse nome bem esquisito, bem peculiar, Nakimi Toboko, que eu acredito que vai ser interessante para isso. E eu sei que a aparência dele é mais bobinha, extremamente adolescente, até beira um clichê, até parece que eu tô me afundando mais falando isso, mas eu vou tentar me defender aqui. Porque o mangá tem uma boa de uma nota, né, pra esse tipo de história, e durante o trailer eu pelo menos achei a protagonista muito carismática, ela consegue ser engraçada, e meio passo pro sucesso é a gente ter um personagem principal que a gente consegue se importar, né, que consiga fazer uma conexão decente conosco, sendo que é uma garota super energética, animada pra caramba, aquela pessoa que tá o dia todo ligado no 120, sabe? Sociável com todo mundo, até parece que vai ser o novo prefeito da cidade, e do lado dela senta um colega que é o total oposto, e como dizem que os opostos se atraem, as conversas entre eles inesperadamente acaba fazendo nascer um romance. E não vai ficar travado só naquele será que vai ou será que não vai, porque rola assim um mal entendido que faz a garota se confessar e, pra surpresa dela, ele responde na latinha. E aí sim a gente vai ter esse contato mais romântico e direto entre eles, com uma comédia que, pelo menos pra mim, pareceu funcionar muito bem, por isso eu deixo um 7.3 até um 7.7. Mais uma incógnita pra mim é o Dead Account, porque ele tá interessante, tem uma ação legalzinha, tem um sobrenatural bacaninha também, mas como ele vai servir mais de base para um futuro jogo que ainda vai lançar, mesmo ele tendo light novel e mangá também, ainda tem a questão dele estar nas mãos da Synergy SP, esse estúdio que sempre me deixa com o pé atrás, porque depois do Major e do Initial D, não teve praticamente um anime bom vindo deles. E pra piorar, eles ainda têm 3 obras novas para entregar para a próxima temporada. Ok que cada projeto é uma equipe diferente, mas mesmo assim dá uma sobrecarregada no estúdio. E a base de tudo é de um garoto que faz vídeos polêmicos na internet, ou que pelo menos faz uma galerinha não gostar muito dele, mas a verdade é que ele só faz isso para conseguir uma grana e pagar o tratamento da irmã doente, que acaba indo dessa para melhor, e é quando ele descobre sobre contas de pessoas mortas que continuam ativas nas redes sociais, e quando vai investigar isso, descobre todo um mundo sobrenatural que meio que guarda consciência de quem já faleceu e que pode ter uma força maior controlando tudo isso. Então fica aquela coisa de ação sobrenatural junto de um mistério mais investigativo de cantinho, mas que pode sim surpreender bastante, por isso a possível nota fica de 7.3 a 7.5.
Obviamente que não pode faltar é um manhwa, exatamente uma obra sul-coreana que a gente vai ter sendo adaptado por um estúdio sul-coreano. O problema, sempre tem um problema, é que não tem uma quantidade lá muito grande de obras adaptadas por eles, e o que tem não é do melhor nível. Para vocês terem uma ideia, o último que eles adaptaram, que na realidade foi em conjunto com outro estúdio, foi a segunda temporada do Herói do Escudo. Essa que teve vários problemas na própria animação. Mas enfim, o manhwa ele tem uma nota até bem boa, e se for bem animadinho, a base da história parece ser bem promissora, de um garoto que tem a habilidade de prever desastres antes que eles aconteçam, porque prever depois que eles acontecem é meio fácil, né? Só que ele fica num dilema porque quando ele vai salvar as pessoas, o meio como ele faz isso faz ele parecer um vilão ou até um terrorista, porque como ele mudou o futuro, nada demais vai acontecer depois. Por isso acham as decisões que ele toma muito drásticas, e aí vai levando esse dilema todo enquanto continua tentando proteger as pessoas. E mesmo eu estando com um pezinho atrás, principalmente pela qualidade da animação, a narrativa até é interessante, por isso que eu acredito que tem um potencial para chegar em 7.2 até um 7.5. Mais um romance para aquecer os vossos corações é o Uruashi no Yoi no Tsuki, ou do inglês In the Clear Moonlight Dusk. O mangá dele é outro que recebeu uma baita de uma nota, para esse tipo de romance pelo menos, que é de uma estudante, aquelas reverenciadas como a mais bonita, elegante e tal, só que ela tem um ar muito masculino, tanto que as garotas são apaixonadas por ela, mas toda essa postura mais galanteadora dela acaba quando conhece um garoto que também é metido a galã e popular, e ele foi o primeiro garoto que a viu e a tratou como uma menina, e mesmo ela não aceitando e dizendo que não é nada demais o que sente, não consegue ignorar que gosta sim dele. E talvez o único e maior problema dessa obra aqui é porque ele ficou nas mãos de um estúdio muito mediano, que é o mesmo que adaptou o Around 40 Otoko, que honestamente ele ficou muito ruim. Eu até entendo pra quem é viciado em Isekai e curte ele, mas para um romance que precisa e geralmente consegue ter até uma animação acima da média, já que não precisam de algo muito frenético, é um estúdio que carece bastante disso, por isso eu estimo que ele fique na casa do 7 até no máximo um 7.5. E o mais engraçado é que a gente vai ter um outro anime que também tá na minha lista, mas também é desse mesmo estúdio, que é o Kaya-chan Wako Wakunai, ou a Kaya-chan Não É Assustadora. E esse eu tô prevendo que eu vou gostar bastante, eu vou rir muito, principalmente por conta da protagonista, que é uma garotinha, ela é muito carismática, o que já é maravilhoso. E na história, todo mundo acha ela super medonha à primeira vista, porque ela faz coisas e age de formas bem estranhas. Tanto que na escolinha ela é mal interpretada por causa dessa aparência e modo de agir, até que uma professora que ficou como sua responsável descobre que na real não, a coitadinha é super tranquila e querida, mas ela também tem um lado obscuro, porque ela tem poderes sobrenaturais, ela consegue ver espíritos e tudo que é ser, e exorciza eles na base da força bruta, no socão. Então, basicamente, ela salva as outras pessoas e os coleguinhas também. Nisso, a professora acaba se envolvendo nesse meio sobrenatural junto dela. E aí, como isso tudo é mais simples e direto, acaba casando bem com o tema de comédia e terror, que funciona muito bem também, com uma personagem que é mais carismática. Ela me lembrou um pouco a Anya, né, fazendo umas caretas, e quando ela gruda ali segurando o livro, isso aqui já conseguiu me tirar uma risada bem sincera. Por isso que eu acredito que ele fique ali na casa do 7 até um 7.5, mas querendo ou não, ele pode sim surpreender muito mais. E ainda por último, tem uma seleçãozinha aqui de alguns animes que ou eu tô com o pé muito atrás com eles, ou eles têm uma animação um tanto quanto duvidosa, e aí eles podem variar bastante e acabar ficando até abaixo de 7. Como Mao no Musume wa Yasashi Sugiru, bem semelhante ao Kaya-chan Wako Wakunai, aqui a gente também tem como foco principal uma garotinha, que vai ter seus momentos de comédia, e a grande maioria do pessoal que lê o mangá diz que é uma história tão doce que chega a ser diabética, porque é muito bonitinho. E é legal esse tipo de anime, eu gosto particularmente para dar uma quebrada nessa quantidade gigantesca de shonens e demais animes que a gente acaba vendo, e até para ver com a minha esposa que muito provavelmente vai curtir esse estilo também. Mas como tá com um estúdio bem mais ou menos, ele me preocupa um pouco, e o que poderia ser um 8 facilmente aqui, muito provavelmente vai ficar ali próximo de um 7. O Omae Gotoki ga Mao e uma carambada de um nome, ou do inglês Roll Over and Die, muito mais simples e funcional, e ele que é um Dark Fantasy inesperadamente somado a um Yuri, sobre uma garota que nasceu com status no zero e foi dada como inútil e vendida como escrava.
até que ela consegue uma espada que transforma pontos zerados e negativos em poder, e aí ela fica muito forte, salva uma outra escrava e vai passando por tudo que é perrengue, luta e conspirações. E é outro anime que tem uma premissa que me chamou a atenção, eu achei ele deveras interessante, mas o estúdio que tá com essa obra aqui, senhor. Ele tem o Kino no Tabi, que é um baita de um anime, um bom do Slice of Life, e um dedinho aqui, outro ali no Initial D. E de resto, até teve boas histórias para ser adaptadas, mas nenhuma delas rendeu. O outro é o Toumei Otokoto Ningen Onna, ou The Invisible Man and His Soon-to-Be Wife, que já é um spoiler do caramba, né, mas beleza. E é num mundo onde tem vários seres de tudo que é espécie vivendo juntos, e aí a gente vai ter um detetive que é um homem invisível, e com ele trabalha uma mulher humana normal, só que ela é cega, e mesmo com as diferenças, acabam se apaixonando e desenvolvendo uma relação romântica. E é o que a gente vai acompanhar. Uma relação diferente que pode dar uma dinâmica diferente que fuja mais dos clichês. Só depende se vai ficar preso nesse humor e romance baseado só na invisibilidade dele, e aí pode sim virar algo muito repetitivo. E ainda mais, por último, o Majutsushi no wa Mieteiru, uma fantasia sem lá muita ação. Ele vai ser mais focado na evolução do protagonista do que numa ação frenética de um garoto ironicamente cego, igual ao comentado anteriormente, que vai aprendendo mais sobre e em como usar a magia do seu modo, descobrindo que ele consegue enxergar o mundo e lutar de uma outra forma. E esse aqui eu já tô de olho faz algum tempo porque eu gosto quando eles colocam uma premissa que realmente reflete uma minoria, e aí a história vai se moldar, ou pelo menos deveria se moldar, de uma forma diferente. Mas se nada disso acontecer, só vai ser mais um clichê. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E agora deixa aí nos comentários quais animes que pra você, dos novos animes, das novas adaptações, você deixou na sua lista e você acredita que vão ser os melhores dessa nova temporada, e até aqueles mais medianos que pode ser uma boa oportunidade para passar o tempo. Não esquece de curtir o vídeo para dar aquela mega força pro canal e se inscrever para não perder nenhuma indicação review e novidades sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!